E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amados e preciosos ouvintes, esta é uma frase que se encontra no livro de São Lucas, no capítulo 23, versículos 42 e 43, que nos mostra a história de um homem, de um infiel, de um ladrão, que na última hora da sua vida recebeu a sua maior oportunidade. Quantos recebem oportunidade e desperdiçam? Quantos homens recebem suas oportunidades, às vezes de um bom emprego, às vezes de um bom casamento, recebe a oportunidade de escrever uma boa história e este acaba desperdiçando. Certo é que ninguém poderá queixar da sorte e dizer: eu não tive oportunidade. A Bíblia diz que Deus, Ele indistintamente dá oportunidade a todos. Por isso que, quando Ele morreu na cruz do Calvário, aquilo foi para que toda a raça humana pudesse ter uma oportunidade de salvação. Muito embora Ele sendo Deus, onisciente, conhecendo todas as coisas desde o princípio, Ele já sabia exatamente quem iria aproveitar aquela oportunidade, digamos assim, usar bem aquele livre-arbítrio, aquele direito de escolher que Deus concedeu a todos os homens. Ele já sabia. Mas é certo isso, muitos acabam desperdiçando a oportunidade que Deus lhes concede. E deixe-me dizer assim, muitos acabam desperdiçando a oportunidade que a vida lhe oferece. Quantos deixam ela passar à porta desapercebidamente, não a agarra com unhas e dentes, firmemente, como diz o ditado popular? Isso mostra que Deus não é mau. Ele faz o sol brilhar sobre todos. A propósito, tem um versículo da Bíblia que diz isso, que Ele faz com que o sol brilhe sobre justos e injustos, e que a chuva caia sobre o joio e sobre o trigo. Ou seja, o sol, ele não faz distinção, vou brilhar só sobre a roça do justo, o justo não. A chuva não faz distinção, vou cair só sobre a roça do fiel, aquele infiel blasfemo não. Ela cai sobre justos e injustos. As estações do ano, as estações de semear e plantar e de colher estão aí para ambos desfrutar delas. Mas muitos não aproveitam a oportunidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez esse ladrão aqui da Bíblia, que disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Talvez esse ladrão tivesse perdido muitas oportunidades na sua vida. Prova disso que estava condenado e era um ladrão. Talvez ele perdeu a oportunidade de estudar. Talvez ele perdeu oportunidades de emprego, por isso se tornou um malfeitor. A Bíblia diz que eram malfeitores, que estavam pregados ali, crucificados, pendurados ao redor de Cristo. Talvez muitas vezes alguém pregou o evangelho para ele, como eu estou tentando pregar para você que me ouve agora. Mas ele tinha festas para ir, ele tinha entretenimentos que, segundo talvez o seu coração, fosse mais importante do que pensar sobre salvação. E por perder muitas oportunidades,
Ele chegou aonde chegou. Quem perde muitas oportunidades, não aproveita bem nenhuma delas, eles acabam terminando assim, pendurados em alguma situação, como esse ladrão estava pendurado. Pastor, mas Jesus também estava ali, pendurado na cruz, porém ele estava com um propósito. Ele era o Cordeiro de Deus, o inocente, o puro, que não tinha cometido crime algum, mas que deveria ser oferecido para perdoar os pecados de muitos. Hebreus 9, versículo 27. Havia um plano, ninguém poderia impedir a morte de Jesus, seria necessário, mas destes ladrões, sim. Se talvez tivessem aproveitado as oportunidades que a vida oferece, as boas oportunidades que Deus concede, faz bater em nossa porta, passar em nossa frente, talvez ele não precisaria de sofrer tanto assim para se salvar. Já ouviram aquela expressão comum, aquele dito, que quem não vem pelo amor, vem pela dor? Agora, o que vem pela dor é por perder as oportunidades boas, oportunidades de amor, de sucesso, como o filho pródigo da ilustração da Bíblia. Teve a mesma oportunidade que o seu outro irmão, o mais velho. Ele tinha a mesma casa, ele desfrutava do mesmo alimento, ele era dono das mesmas riquezas, mas ele desperdiçou tudo e como sofreu. Ele teve a oportunidade de ir e abrir o seu próprio negócio e colocar aquele investimento em algum lugar que ele pudesse fazer começar a crescer, a buscar uma independência ali financeira, profissional, mas ele desperdiçou uma tremenda de uma oportunidade. Ele jogou herança fora, ele jogou o dinheiro fora, ele perdeu, vamos repetir mais uma vez, uma grande oportunidade. Esse ladrão talvez tivesse perdido muitas, mas a maior oportunidade, a maior de todas, que um homem poderia ter aqui nessa terra é de alcançar vida eterna, alcançar salvação. Esse ladrão fez negócios ruins, maus negócios a vida inteira, mas na hora da morte ele fez o maior negócio da sua vida. Na hora da morte, ele pode até durante a vida inteira ter perdido oportunidades, mas na hora que ele estava para morrer, a maior e mais gloriosa oportunidade que estava diante dele, ele conseguiu abraçá-la. Bem na hora, no exato momento que aquele ladrão da direita recebeu a Cristo, ou que ele abraçou aquela oportunidade, no exato momento que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas foi no exato momento que aquele ladrão recebeu a Cristo. Ele ganhou o direito de entrar no paraíso. Se você também receber a Cristo como ele recebeu, ele não teve nem tempo de ir na igreja porque estava preso em uma cruz. Se não tivesse, talvez ele teria ido. Ele não deu tempo dele ser batizado porque já estava amarrado em uma cruz. Quem realmente se arrepende e crê, ele vai procurar a igreja para ser batizado em nome de Jesus Cristo. Mas para aquele ladrão não deu tempo de procurar os discípulos, a igreja, para poder ser batizado, porque ele estava ali prestes a morrer. Mas ele alcançou a salvação, porque ele recebeu a Cristo no coração. E se você receber a Cristo no coração, em sinceridade também, com certeza você vai alcançar a salvação da sua alma, como ele alcançou a salvação de sua alma. Você hoje mesmo, Jesus disse, estará comigo no paraíso, ou seja, receberá vida eterna. Um dos ladrões que foram crucificados com Jesus zombava dele, não sabendo que aquela era a última oportunidade de salvação. É como muitos ouvem a pregação do Evangelho e zombam, ou apenas são tentados a pensar: é mais um impostor, mais um charlatão, deve ser mais alguém querendo crescer e enriquecer às custas do povo, da gente humilde, que quer ter fé
que anda atrás de Deus, está buscando alento para suas dores e sofrimentos, deve ser mais um mercenário. Muitos zombam do verdadeiro evangelho. Um dos ladrões que foram crucificados com Jesus zombava dele, não sabendo que era a última oportunidade de salvação para sua alma. Já o outro não. O outro ele aproveitou bem, ele abraçou. Espero que você aproveite esta oportunidade que você está tendo de ouvir o evangelho na sala da sua casa, talvez jantando aí e ouvindo falar sobre salvação, sobre o que tua alma precisa, sobre algo mais sério um pouquinho do que comumente estamos ouvindo por aí, através dos líderes religiosos que percorrem de norte a sul, leste a oeste da nação, mas apenas em busca, às vezes, de interesses que enalteçam sua denominação ou seu nome. E isso acaba trabalhando cultos à personalidade. Eu quero que você cultue a personalidade de Cristo e que glorifique o nome de Cristo e que exalte o reino de Deus. O reino de Deus é que tem que ser exaltado. Oportunidade. Aquele ladrão à esquerda perdeu. Jesus disse, em outras palavras: ah, se tu soubesses que esta é a tua última oportunidade. É mais ou menos por aí. O ladrão olhou para ele e disse assim para ele: o que foi salvo, este não cometeu crime algum. Um ladrão repreendendo o outro. A Bíblia diz no versículo 40, Lucas 23, respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Um ladrão que era ladrão, mas temia a Deus, repreendendo o outro ladrão que era ladrão e não temia a Deus. Tu nem ainda temes a Deus? Estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Um ladrão, dois ladrões brigando no momento da morte. Um defendendo a Cristo, dizendo: ele é justo, nós somos injustos. Nós estamos presos justamente, mas este não. Este é puro, este é limpo, este é justo. E aquelas palavras sensibilizou o coração de Jesus. Coração de Deus ali, erguido entre os céus e a terra, pregado em uma cruz. A maneira como você ouve e vê o evangelho, ainda que você seja como um ladrão, um malfeitor, um pecador, mas o respeito que se dedica a Deus, como esse ladrão disse: cale tua boca, não blasfeme, somos pecadores, esse é justo, é santo, não tem crime algum, nós somos dignos de estarmos nessa cruz, mas ele não. A maneira como você vê o evangelho, fala sobre ele, a maneira como você o escuta, pode lhe salvar. Pode te conceder vida eterna, como concedeu àquele ladrão, vida eterna. Ah, se tu soubesses, ouvinte. Ah, se tu pelo menos pudesses imaginar o que imaginou aquele ladrão que estava à direita, que foi salvo. Ele imaginou: essa é a minha última oportunidade. Esta é a minha última chance. Ah, se você pudesse, meu amigo ouvinte, também imaginar. Ah, se Deus abrisse a cortina da eternidade e mostrasse para você que este seria o seu último dia, sua última oportunidade. Ah, se Deus te mostrasse, te revelasse que você teria apenas mais alguns minutos, mais algumas horas de vida. Eu tenho certeza que você falaria a mesma coisa que aquele ladrão falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O problema é que o homem não sabe quando é a sua hora, quando será chamado para a sua eterna morada, para voltar ao pó. Tu és pó e ao pó te tornarás. Como o homem não sabe o dia de voltar à sua eterna morada, como disse o sábio Salomão, ele segue desfrutando dos prazeres da vida. Ele segue às vezes pecando e não se arrependendo, vivendo aqui nessa terra como se nunca fosse morrer, vivendo aqui nessa terra como se nunca tivesse que prestar conta diante do tribunal de Cristo. Ah, se tu soubesses, ouvinte, que esta também é a tua última oportunidade,
que esta é a última era da igreja, não haverá outra era. Ah, se tu soubesses realmente que este é o tempo do fim, que Cristo breve virá, que um juízo vindouro breve se estabelecerá sobre a face dessa terra. Ah, se tu soubesses, com certeza você clamaria: lembra-te de mim, Senhor. Ah, se tu soubesses que a Bíblia diz que o homem morrendo uma vez, não lhe resta mais nenhuma outra esperança, senão aguardar o dia do julgamento. Ah, se tu soubesses que agora mesmo Deus te dá a oportunidade de se salvar, mas se tu te desperdiçares, eu tenho que te dizer isso, não haverá nenhum culto prestado em homenagem à tua alma que te colocará nos céus. Seja o pastor, seja o padre, seja o purgatório, seja alguém pagando uma indulgência por ti, nada poderá tirar tua alma da condenação, senão aproveitando a oportunidade que Deus dá, que enquanto está em vida, arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador da tua alma. Se tu soubesses que não existirá purgatório, não existirá culto fúnebre em tua homenagem, para salvar a tua alma, nada resolverá o problema após o homem voltar à sua casa, voltar ao pó, de onde ele foi tirado. Tu és pó e ao pó te tornarás. Mas o homem segue, quantos seguem desperdiçando a sua chance de encontrar com Deus, enquanto a palavra é pregada com esse objetivo: abrir caminho, fazer a luz brilhar, trazer arrependimento, sede, desejo ao coração do homem, de abandonar a cerveja, de abandonar o cigarro, de abandonar as drogas. O evangelho está sendo pregado para trazer desejo ao coração do homem. O evangelho é pregado para fazer este homem e essa mulher deixar de serem adúlteros, profanos, pecarem contra seus corpos, seus cônjuges, seus filhos, pecarem contra Deus, contra sua alma. Tu te sentes tão mal quando pecas, um vazio corrói o teu peito. Ah, se tu souberes que o evangelho é uma oportunidade de mudança. Muitos seguem desperdiçando sua chance de encontrarem com o Senhor. Se você soubesse que esta, quem saiba, fosse a última pregação que você ouviria sobre essa terra, como você a ouviria? Eu creio que de joelhos, eu creio que tementemente, eu creio que chorando, dizendo: Deus, faça as palavras desse pregador ganharem vida, poder para transformar a minha alma, para me levar a ter uma verdadeira experiência com o Senhor. Eu quero te conhecer. Ah, se Deus te revelasse que esta é a última pregação que você ouviria, que você faria? Como você estaria ouvindo esse programa? Talvez em lágrimas, talvez de joelhos, pedindo a Deus perdão pelos teus pecados. O ladrão, como reza a tradição, o ladrão Dimas, antes que a morte se tornasse definitiva na sua vida, ele agarrou a sua chance, confessando aquele que é o próprio céu, a própria vida eterna. Quão glorioso é ver um homem confessando, não uma denominação, não uma crendice popular, não um credo humano, criado por homens, por um concílio clerical de homens. Quão glorioso é ver um homem admitindo, confessando aquele que é sobre todo nome, aquele que é a única esperança de vida eterna, aquele que se fez homem e foi pregado em uma cruz para nos salvar, para pagar os nossos pecados. Dimas, ele agarrou sua chance, confessou o próprio céu. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Devemos buscar a face de Deus enquanto ainda podemos ouvir a sua voz. Deus ainda está falando, Deus ainda está chamando. Venha a Ele, meu amigo, porque quando você vem a Ele, você escutará aquelas batidas no teu coração. Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Dimas ouviu isso. E você o que ouvirá? Ei, medite nessas últimas frases desse programa. Dimas, o ladrão à direita, que aproveitou bem a última oportunidade da vida, ele ouviu a voz de Jesus dizendo: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. E você, o que irás ouvir? Hoje mesmo estarás comigo no meu reino?
O que irás ouvir quando voltares ao pó? Bendito és tu, meu servo fiel. Entra para o gozo do seu Senhor e ocupa o lugar que está preparado para ti desde antes da fundação do mundo, aqui no reino do meu Pai. O que você ouvirá? Entra no gozo do teu Senhor? Hoje estará comigo no paraíso? Ou você ouvirá aquelas palavras tristes, duras, de condenação que se encontram na Bíblia Sagrada, escritas no livro de Mateus 7:21? E muitos naquele dia virão a mim e dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, curei os enfermos, fiz 1000 maravilhas. Então vos direi abertamente: aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno, porque nunca vos conheci. O que você ouvirá? Depende de como você está relacionando com a oportunidade que Deus está te dando. Se você está aproveitando a oportunidade que Deus está te dando ao ouvir o Evangelho, com certeza você vai ouvir Deus te falando: estarás comigo no paraíso. Terás aquela fé que teve Davi: ainda que eu tenha que andar pelo vale da sombra e da morte, descer ao meu leito, atravessar da vida para o outro lado do Jordão, para o outro lado do reino, onde pouco sei o que acontece ali do outro lado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, porque já te confessei, porque já te pedi: lembra-te de mim, Senhor. Não temerei, porque já sei que eu ouvirei a tua voz dizendo: entra no gozo do teu Senhor. Eu não ouvirei Deus dizendo: aparta-te de mim, porque desperdiçou todas as oportunidades que você recebeu. Ora, meus amados, deixe essas estas simples palavras encontrar lugar no teu coração. Jesus, como na cruz disse: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Jesus está entrando agora mesmo na tua casa. Jesus está indo agora mesmo pelas ondas desta emissora. Jesus agora mesmo está batendo a porta do teu coração. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas o que você ouvirá dele dependerá da maneira como você está relacionando com o Evangelho. Você pode bem ouvir: perdoados são os seus pecados, como também você pode ouvir: aparta-te de mim. O que ouvirás? Perdoados são os teus pecados, como ouviu aquela mulher pecadora na casa de Simão? Ou ouvirás: Simão, hipócrita, entrei em tua casa e não me deste ósculo santo, não lavastes os meus pés, não me perfumastes, não me deste atenção. Agora mesmo Jesus entra na sua casa. Tu queres lavar os pés dele, dar a ele ósculo e perfumá-lo? Ou você quer ridicularizá-lo, fazer como fez aquele ladrão? Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz e também tira nós aqui. Tira-nos dessa situação. Estamos pendurados aqui, desafiando a Deus. Amigo ouvinte, seja como aquele pequeno ladrão Dimas, que mesmo sendo um pobre pecador, ele chorou olhando para o seu Senhor e pôde dizer: perdoa os meus pecados, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Que Deus te abençoe e faça essas palavras tomarem vida, poder dentro do teu coração. Amém.